Uma das coisas que eu acho mais desafiante dentro do trabalho da terapia sexual está ligada à questão dos traumas, né? Vejam, os traumas podem estar ligados a uma vivência precoce na sexualidade da infância, né? Ou mesmo na adolescência, um registro, uma experiência marcante, negativa ou traumática. E também na questão da adultez, né? A gente vê tantas questões de violência hoje com relação à sexualidade, né? O que acontece é que isso vai se apresentar para nós enquanto terapeutas, né? Os pacientes vão trazer isso para o consultório. E o grande desafio é a gente não fazer o paciente falar sobre isso, né? Porque às vezes até falar não é o mais desafiante, mas é trazer o paciente desse ponto que ele sofreu essa violência para hoje, né? Para esse momento, para ele conseguir viver a história dele plenamente, né? Para ele conseguir se conectar com a sexualidade adulta, poder viver essa sexualidade com saúde, dentro de um relacionamento. Não é incomum a gente receber pacientes, né, que eles dizem assim, não, Bárbara, isso já está resolvido para mim, eu já resolvi isso já está elaborado, eu já falei muito sobre isso. E o que a gente vê na maioria das vezes é que o paciente ele ainda continua repetindo as situações, né, na vida dele. Então, por exemplo, ele continua não se permitindo ter prazer, ou não se permitindo receber ou fazer sexo oral, as preliminares, por exemplo, né? Então a gente vê que na verdade o paciente ele não avançou, ele ainda está naquela fase onde foi identificado que aconteceu alguma coisa de diferente na sexualidade dele, né? Então vejam, quando a criança ela sofre algum tipo de violência sexual, o que acontece? Toda a sexualidade dela é antecipada. E essa antecipação faz com que ela não esteja preparada emocionalmente para dar conta daquilo, né? Quer dizer, a fase do desenvolvimento sexual dela não é esse pelo qual ela está sendo estimulada. Então, isso vai gerar uma ansiedade muito grande, né? E uma incoerência, né, muito grande, e essa incoerência então vai resultar, né, num processo de muita ansiedade, muita angústia, muita culpa, muito medo, né? Não é incomum a gente perceber que essas crianças que sofreram essa violência depois na adultez podem ter N formas de lidar com a sexualidade, né? Ou pela aversão completa, ou então pelo excesso, pelo exagero. Não é incomum a gente receber pacientes que, depois de terem sofrido essa violência, mesmo ainda na infância, tiveram movimentos assim, de compulsão com relação à masturbação, com relação a assistir filmes pornográficos, ou a uma superestimulação com relação à sexualidade, né? Isso às vezes perdura até, por vezes não, né? Na maioria das vezes perdura até a adultez. Então o desafio do terapeuta sempre vai ser tirar esse paciente daquele lugar. E é interessante porque eu sempre falo para os meus alunos, né? Primeiro o paciente ele tem que entrar no lugar de vítima, né? Ele tem que entender que ele não é culpado, que isso não deveria ter acontecido, que existe um ofensor, um abusador, né? Existe ele como vítima, né, e como ofendido, e também existe alguém que é negligente, né? Então, onde estavam, né, os responsáveis por essa criança que não perceberam isso, ou se o responsável mesmo fez isso tudo com a criança, né? Então, a gente tem que colocar ele para assumir esse papel de vítima, né, para reconhecer que ele foi uma vítima e depois tirar ele desse lugar. Então, muitas vezes o paciente ele chega com uma dificuldade muito grande de se colocar nesse lugar de vítima. E quando ele se coloca, então de depois sair desse lugar, né? De ir para um lugar onde ele vai transformar a vida dele, onde ele vai lidar com tudo isso que aconteceu de uma maneira diferente, ressignificar. Então, é sempre um processo muito delicado, né? É sempre um processo que exige muito do terapeuta. E muitas vezes nós, enquanto terapeutas, também tivemos alguma situação de violência com relação à sexualidade. E se a gente não trabalhar esse aspecto da nossa história,
vai ser muito difícil de ajudar o paciente a se colocar nessa posição de vítima, depois ajudar ele a sair dessa posição, né? Eu sempre digo assim, e eu te digo também, se tu tem alguma história com relação a isso, que eu vou dar a mão pro paciente, né? E ele não vai mais estar sozinho, né? Talvez naquela situação que aconteceu para ti ou pro teu paciente, tu ficou sozinho, tu não compartilhou com alguém, ou quando tu compartilhou as pessoas não acreditaram, porque é quase inacreditável que alguém pode assim fazer isso com uma criança mesmo, né? Parece impossível, né? Como assim que alguém que deveria proteger acaba machucando, acaba usando essa criança? Então eu sei que isso pesa muito, né? E a gente, enquanto terapeuta, também pode ter passado por isso. Então, aqui dentro do curso de terapia sexual, tu também não vai estar sozinho, tu também vai ser ajudado, tu também vai receber a mão para sair desse lugar, né? Primeiro para reconhecer aquilo tudo que tu passou e depois para poder sair desse lugar, né? É um lugar muito difícil, eu não quero que tu permaneça nesse lugar, eu não quero que teus pacientes permaneçam nesse lugar, eu quero que vocês possam viver plenamente a sexualidade, né? Como um adulto vive a sexualidade como uma brincadeira, como algo natural, como algo que faz parte da vida, né? Não é a única coisa da vida, mas é algo que faz parte, é algo que vai diferenciar, né? A sua relação com alguém, né? Um relacionamento conjugal e um relacionamento de amizade, profissional, enfim, outros tipos de relacionamento. Então quero te convidar para tu pensar sobre isso, né? Dentro do curso Psique a gente aborda muito essa temática, né? A gente olha a sexualidade na infância, na adolescência, na adultez e começa a entender o que acontece quando esse paciente não vive e se isso está relacionado a alguma experiência traumática, então a gente trabalha isso com ele, tá bom? Vou deixar o convite então para tu vir fazer parte. Até mais. Tchau, tchau.